Olá, estamos com vocês em mais uma aula da Mulher Antifrágil. E hoje nós temos um tema aqui super interessante, vamos falar sobre atitude. Eu já falei um pouco sobre isso, vou continuar falando. Só que antes eu quero convidar você que está me assistindo, que ainda não me segue no canal. Me siga no YouTube, Priscila Rodovalho Cunha, e ativa o lembrete. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, nós temos novas aulas para você. E aí, quando você está inscrito e com lembrete, automaticamente essa aula apita para você. E me seguir nas redes sociais. E também fazer aí embaixo os seus comentários. Comente, por favor, né, aquilo que você gostou, dê ideias de temas, aquilo que você quer que eu fale. E o seu feedback é muito importante para mim. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. E nossa aula de hoje é: o que a sua atitude não pode fazer por você? Eu falei um pouco sobre atitude em uma aula passada e eu quero conversar um pouquinho com você hoje, porque muitas pessoas acham que tudo é atitude. A atitude ela é muito importante, principalmente eu estou mostrando aqui para você, para a mulher antifrágil ou para o homem antifrágil, para você ser antifrágil, que nós temos, né, que entender até onde a nossa atitude nos ajuda e até onde a nossa atitude não vai nos ajudar, tá? Então, vou trazer esses pontos para você aqui hoje nessa aula. Por muitos anos, muitas pessoas acharam que a atitude era tudo, né? Quer dizer, se eu tenho uma boa atitude, eu tenho um emprego. Se eu tenho uma boa atitude, eu tenho o meu casamento. Se eu tenho uma boa atitude, eu tenho conquisto o emprego que eu quero, né? Conquisto o sonho que eu desejo, ou tenho os meus filhos, eu tenho um bom relacionamento com os meus filhos. E isso, em parte, isso é muito importante, mas não é 100%. Não depende só disso, né? Então, eu quero dar um exemplo para você. Vamos lá. Duas pessoas se candidataram para o mesmo emprego. Uma tem grande habilidade e talento natural. 10 anos de experiência e uma boa atitude. Olha só, vamos lá? Então, uma pessoa tem uma grande habilidade, tem talento natural, tem 10 anos de experiência e uma boa atitude. A outra tem uma ótima atitude, excelente atitude, mas nenhuma experiência. Quem fica com o emprego? Um bom exemplo esse, né? Quem é que vai ficar com o emprego? Fica com o emprego quem tem a experiência. Nesse caso aqui, a atitude, ela não te dá seu emprego. Por quê? Porque você precisa dar experiência, você precisa ter habilidade para você, né, conquistar essa vaga de emprego. Então, por que uma ótima atitude não completa o que falta? No entanto, o que aconteceria se os dois candidatos fossem quase iguais em termos de habilidade e experiência? Aí, se os candidatos têm a mesma habilidade, têm a mesma experiência, o que vai acontecer? Aquele que tem uma boa atitude, ele ganha. Então, vamos lá. Quer dizer, se eu não tenho, eu estou concorrendo a um emprego, e aí eu tenho uma pessoa, um candidato, que está comigo, do meu lado, e ele tem uma habilidade e experiência muito melhor do que eu na área que eu estou concorrendo, mas a minha atitude é melhor do que a dele, provavelmente ele ganha a vaga. Agora, se a minha habilidade e a habilidade dele, a minha experiência, a experiência do meu colega é de igual para igual, da mesma forma, e eu tenho uma boa atitude e ele não tem, eu fico com o emprego, porque nesse caso a atitude ela é importante, ela vai pesar. Então, o que eu quero falar para você é o que a atitude não pode fazer por você, tá? Porque nós temos que entender o que a atitude, eu vou fazer uma outra aula sobre isso, sobre o que a atitude pode fazer por você. Isso eu vou falar. Mas eu tenho que mostrar para você o que ela não pode fazer por você. O que tem que ser mérito seu, mérito pessoal, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar para você hoje é a competência. Alguns pontos eu vou listar para você aqui hoje que a sua atitude não pode compensar. Então, o primeiro deles é a competência. Algumas pessoas confundem confiança, que é uma função de habilidade.
ou acreditam que uma pode ser substituída pela outra. Então, a confiança não tem nada a ver com o quê? Com a habilidade. As duas são distintas. Se você acha que você pode fazer algo, isso é confiança. E se você puder fazê-lo, isso é competência. Então, confiança e a competência, elas são coisas distintas, tá? E as duas coisas, ser competente e ter confiança, são necessárias para você o quê? Alcançar o sucesso. Uma atitude pode deixar você mais contente, mais à vontade quando estiver perto de outras pessoas, mais apto para resolver problemas difíceis, mas não pode ajudá-lo em termos de posição. Se você não puder contar com a competência, então terá problemas. Então vocês estão entendendo aqui que a confiança, a maneira de tratar, a maneira de se relacionar, isso tudo é muito importante, né? A atitude, ela vai te ajudar a resolver problemas. Você está aí com um pepinão para resolver e você é competente, mas você não tem a habilidade de lidar com situações difíceis. Aí a sua atitude, ela faz a diferença. Mas a tua competência, ela não vai substituir a tua atitude, porque são coisas distintas. Eu estava lendo um livro de John Maxwell, onde ele fala as 17 inconstáveis leis do trabalho em equipe. A lei da corrente, presta bastante atenção, isso é muito conhecido, você já deve ter ouvido aí, se não, depois você pode pesquisar John Maxwell no livro As 17 incontestáveis lei do trabalho em equipe. Diz assim: a força da equipe é impactada pelo elo mais fraco. Então, isso se aplica a qualquer equipe. E em muitas ocasiões, essa situação não pode ser resolvida somente com uma atitude positiva. Então, olha só, a força da equipe é impactada pelo elo mais fraco. Então, quer dizer, a equipe é muito forte, mas ela tem um elo fraco. Ela vai ser impactada por esse elo fraco. Então, é muito importante o trabalho em equipe, a competência. Nesse caso, tem duas equipes e elas estão no desafio e eles têm tarefas para cumprir. Essa equipe não tem competência e a equipe B tem competência. Mas a equipe A, ela tem uma atitude, todo mundo alto astral, todo mundo vê de maneira diferente, todo mundo vê de maneira positiva, todo mundo pensa positivo, mas não tem competência. Essa aqui, a atitude delas não são pessimistas, são negativas, mas tem uma baita de uma competência. Provavelmente, eu te digo que essa vai conquistar o prêmio pela competência em trabalho em equipe. Por quê? Porque nessa hora, gente, a competência, ela não é anulada pela tua atitude. Vamos lá, vou dar um exemplo. Um dentista, né? Eu sou dentista, atuei por alguns anos e eu tenho uma ótima atitude, eu sou uma pessoa super positiva, eu sou aquela pessoa para cima, eu adoro, né, tratar meus clientes bem, eu sou alegre no consultório, eu sou alta astral, a minha clínica tem todos o modo de pessoa, só tem funcionários com ótima atitude. Vamos lá. Só que eu não sei fazer o procedimento bem feito. Vamos botar lá, eu vou lá e eu tenho que fazer um implante. E o meu implante fica mal feito. E aí eu tenho um problema com o meu paciente, porque meu paciente ele vai voltar com o implante na mão, porque o implante caiu. Aí tem no meu concorrente, o dentista, em que ele é seco, em que ele é frio, em que ele não sabe relacionar, faz o trabalho dele, mas ele é mega competente. Ele faz o trabalho excelente. Não tem uma reclamação, o implante fica sucesso. O que vai acontecer? Eu vou ser difamada. A minha atitude é maravilhosa, mas o meu resultado, a minha competência foi lá embaixo. Mas aquele dentista que às vezes é até frio, até um pouco indelicado, mas ele é mega competente. A competência dele passa por cima da sua atitude. Nesse ponto,
Então, isso é muito, muito sério. Nós temos que entender isso, porque não adianta, eu estou falando aqui sobre, né, vai fazer um ano que eu tenho esse trabalho na internet com vocês sobre a mulher antifrágil, e tem um ano que eu tenho falado sobre o que é ser antifrágil. E a atitude é muito importante, eu tenho falado o tempo todo com vocês, mas existem coisas que você tem que ter a competência e trabalhar a sua atitude. Então, presta bastante atenção nisso, sabe? Aquilo que você quer conquistar, você tem alvos, você tem metas, você tem sonhos, cuidado com a tua competência. Estude, busque, né, formação, busque aprender, busque ser o melhor, porque a tua competência, ela te estabelece. A tua competência te estabelece. Segundo, o que eu quero dizer para você, que o que a sua atitude não pode fazer por você, a sua experiência. A experiência muitas vezes é um professor muito rígido, pois o teste é aplicado primeiro e as lições vêm depois, né? Provavelmente essa seja a razão para tem uma afirmação muito antiga que diz: quando uma pessoa com experiência se encontra com uma pessoa que tem dinheiro, a pessoa com experiência consegue o dinheiro e a pessoa que tem o dinheiro consegue a experiência. Olha só que forte, né? Então, por quê, gente? Porque a experiência, ela não depende da atitude. E a sua atitude, a sua experiência não pode fazer nada. Mesma coisa da competência. Não é porque você tem uma boa atitude que você vai ter uma boa experiência. A experiência é do ano a ano. A experiência é do seu rame-rame, né? Do seu dia a dia. De você estar tentando, de você fazer é igual um triatleta. O cara ele vai conseguir fazer a prova. Eu tenho um amigo amigo do meu marido, ele era acima do peso, aí ele emagreceu e o sonho dele era fazer o Ironman. E ele fez agora nos Estados Unidos o Ironman, ele terminou, fez a prova em 5 horas e pouco, meio Ironman, não sei se foi o meio Ironman, acho que foi o meio Ironman. 4 horas e pouco, 5 horas de prova. Foi um sucesso. E agora, a primeira vez que ele tentou, ele teve que fazer o quê? Ele teve que treinar. Ele tem uma ótima atitude, uma pessoa super alta astral, uma pessoa pra cima. Mas ele não conseguiu chegar, porque eu tenho uma boa atitude, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu vou lá e vou fazer o meio Ironman. Ele não vai conseguir terminar, porque ele não treinou. Ele passou 1 ano treinando, 1 ano tendo experiência no pedal, tendo experiência na água, na natação, tendo experiência correndo, treinando o corpo dele. Por quê? Não adianta ele ter uma pessoa maravilhosa, atitude maravilhosa, mas a atitude, eu tenho atitude. Você tem atitude para começar o treino, mas não é a tua atitude que vai fazer você conseguir terminar a prova. Então, muitas vezes na mulher antifrágil, você tem até a atitude, né? Você tem atitude para ser a mulher frágil, mas você, para conseguir ser o antifrágil, ser a mulher antifrágil, você precisa passar pela experiência. Então você vai ter que passar por dias difíceis, você vai ter que passar por momentos difíceis, você vai ter que passar por situações difíceis que vão te fortalecer, que vão fazer você ter experiência. Gente, nada melhor na vida de um homem e de uma mulher do que a experiência. A experiência, ela é tudo, ela é muito forte. Empresários bem-sucedidos pensavam assim: vou contratar pessoas que têm atitude em primeiro lugar e eu ajudo ela a desenvolver as habilidades. Muito empresário pensou isso. Não, até eu já fiz isso. Não, eu vou contratar uma pessoa. Esses dias, interessante, lembrei aqui agora, a minha gestora trabalha em uma das nossas empresas, falou: eu preciso contratar alguém para a nossa parte financeira. E aí eu tenho uma pessoa muito querida, falei: entrevista essa pessoa aqui. Aí ela falou assim: Priscila, mas ela tem experiência? Eu falei: olha, entrevista e vê, mas ela é uma pessoa maravilhosa, ela é de confiança, ela tem excelente atitude, eu adoro ela. Aí eles fizeram a entrevista e falaram: não tem condição, ela não tem experiência nessa área. Então, assim, é uma pessoa perfeita para me indicar, mas não para aquela vaga. Porque a vaga do financeiro precisava ter experiência em Excel, experiência em planilha, experiência em parte financeira. E essa pessoa não tinha. Então, assim, complicado, entendeu? Então, hoje,
após anos de experiência, alguns empresários falam que inverteram o pensamento. Hoje em dia, o que mais conta para eles, no momento em que contratam alguém, é a habilidade àquela vaga. Então, a atitude hoje, na hora de você captar a tua entrevista, então, por isso que eu digo para você, estude, faça a sua faculdade, faça a sua pós, faça o inglês, se destaque, porque hoje em dia todo mundo tem formação, hoje todo mundo faz uma especialização, hoje em dia você vai concorrer a um cargo de emprego top, vai fazer diferença se você falar uma outra língua, se você tiver experiência. Não adianta você ser o mais animado, não adianta você ser o mais comprometedor, não adianta você ter o pensamento positivo. Isso vai ajudar em partes, mas a experiência ela é muito, muito, muito importante. Então, em se tratando de talento e habilidade, o crescimento da pessoa é limitado. Em uma escala de 1 a 10, a maioria das pessoas pode aperfeiçoar-se em uma área de conhecimento apenas, olha só que interessante, cerca de 2 pontos. Então, caso você receba um líder nota 6, talvez você consiga fazer com que essa pessoa chegue na nota 8. Agora, se você recebe uma pessoa que vem com uma nota 2, ela não vai passar da nota 4, nota 5 no máximo. Então, os grandes treinadores dizem, você não pode tirar o que Deus não colocou. Então, existem características dentro de algumas pessoas que habilidades, elas não vão conseguir, ao menos que seja uma transformação, aquela pessoa é um caso em 1 milhão. Tem que ter muita força de vontade, uma reinvenção total. Podemos concluir que competência, experiência e atitude positiva são uma combinação de sucesso. Então, competência, experiência e atitude é uma combinação. Então, não adianta você falar assim, eu tenho atitude, então ela vai interferir, a minha atitude vai sobressair a minha competência, a minha atitude vai sobressair a minha experiência. Não. Você precisa ter experiência, você precisa ter a competência. Então, você se tornou a mulher antifrágil, você se tornou antifrágil, você quer conquistar novos níveis na tua vida profissional, espiritual, de relacionamento. Você precisa de competência para estabelecer. Só a sua atitude não vai te levar. Então, às vezes, você se tornou antifrágil, você está super resistente, você foi todo quebrado e foi todo reinventado, mas você não tem experiência. E aí depois você vai ficar frustrado. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que o quê? Partir para cima, temos que ter experiência, temos que ter a competência, desenvolver novas, tentar desenvolver novas habilidades e se tornar melhor para sermos completos. Nós precisamos buscar sermos completos. Isso é muito importante. Terceiro, a sua atitude não pode mudar os fatos. Uma das descobertas mais interessantes que os pesquisadores fizeram sobre a atitude foi que ela tem um impacto sobre a saúde das pessoas. Olha só que coisa importante. Um estudo realizado pela Universidade do Texas descobriu que idosos que tinham uma atitude positiva contavam mais fortes fisicamente do que os que eram pessimistas. Aqui está uma ótima notícia. Isso é verdade, que a atitude, aí eu falo muito que a atitude é uma atitude de fé, né? É muito fácil falar de atitude quando está tudo bem. Agora, quando não está tudo bem, quando o dia não está bom, quando o dia está mal, quando você não está bem, quando você está passando um problema financeiro, quando você está passando um problema de saúde, quando você está passando um problema pessoal, é aí que você vai contar se sua atitude vai valer ou não. É nesse momento que você precisa mostrar se você tem uma boa atitude ou não. E eu vou falar para você, gente, tem dias que todo mundo tem seus dias maus. Todo mundo tem seus dias difíceis. E é isso que eu tento trabalhar aqui com você, que mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, é melhor você ficar quietinho. É melhor você não fazer nada. Mas não tome uma decisão precipitada. Não fale besteira. Não tenha atitudes erradas. Vocês estão entendendo? A atitude ela é muito importante nesse ponto. Aí eu estou falando aqui, né? A má notícia é que, independente de quão boa a sua atitude seja, ela não vai impedir você de envelhecer. Então, olha só, você pode mudar sim, se você vai ter, por exemplo, se você cuidar da sua saúde, se você
Eu tive agora esse semestre inúmeras infecções urinárias e eu fui em tudo quanto é médico que você puder imaginar, pesquisei, ainda estou pesquisando para poder evitar essa infecção urinária de repetição. E agora, isso eu posso resolver, mas dizer que eu nunca mais vou ter infecção urinária, eu não posso dizer, mas eu posso cortar para que ela não aconteça toda, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes repetida. É igual, a sua atitude, o que você vai fazer? Isso é atitude o quê? De vai buscar um médico, de ser proativa, de resolver, de tomar um remédio, de não deixar a vida te levar, de não deixar, não, se Deus quiser eu vou ter de novo. Aí você vai, chegar uma hora você vai ser refém dos seus antibióticos. Dos antibióticos, é horrível. Aqui ele está falando isso. A atitude não pode mudar o fato de que você vai envelhecer. A sua atitude vai mudar, você vai envelhecer alegre, você vai envelhecer devagar, você não vai ter uma doença psicossomática, mas você vai envelhecer. Então, a atitude, ela muda, ela vai mudar como você vai envelhecer. Ela vai mudar no tempo, né? Na linha de tempo, porque se você se cuida, se você é uma pessoa positiva, se você tem bons pensamentos, isso vai influenciar na maneira que você vai envelhecer. E vai influenciar em muito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que, sabe, entender isso. Há certas coisas na nossa vida que são simplesmente fatos e sua atitude não mudará. Então, tem coisas na nossa vida que são fatos, que não adianta. Que é envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Né? Aquela pessoa que veio, que nasceu, que um dia, que está aqui, ela vai morrer, isso é um fato. Agora, ela pode prolongar o tempo dela, ela pode, como que ela vai morrer, se ela vai morrer de saudável, se ela vai morrer de uma doença, isso tudo sim, ok? 4. A sua atitude não pode substituir o seu crescimento pessoal. Existem muitas pessoas que acham que eu tenho uma boa atitude, então eu vou parar de estudar, eu vou parar de buscar, né, autoconhecimento. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar naquele músico Bruce Springsteen, diz: chega um momento em que você precisa deixar de esperar pelo homem que deseja se tornar e começar a ser o homem que deseja ser. Então, muitas vezes a gente quer se tornar. Então, assim, para de falar que você quer se tornar e faz, né? Vá na ação, haja, né? Põe em prática, tipo, faça a sua parte, faça aquilo que tem que ser feito. Se você tiver uma boa atitude, você desenvolveu a competência e ganhou experiência. O que fará com que você continue a seguir em frente? Seu crescimento. Nada pode substituir o aprendizado contínuo. Então, quer dizer, se você aprende todos os dias, você está tendo o quê? Experiência. E se você é uma pessoa que está sempre aprendendo, buscando aprender, buscando aprender, buscando aprender, buscando aprender, você está o quê? Isso vai te dar competência. Aí você tem a experiência, você tem a competência e tem a atitude, você vai longe. E a questão que eu estou querendo explicar nessa aula é que as pessoas elas acham que a atitude ela é tudo. E a atitude ela não é maior do que a competência. A atitude não é maior do que a experiência. A atitude não é maior do que os fatos. Né? Alguns fatos, como você vai morrer, você vai envelhecer. Agora, você vai ter uma doença, você pode mudar. A sua atitude pode mudar. Pode mudar drasticamente isso. E o quinto ponto, a sua atitude não fica boa automaticamente. A coisa mais difícil em se tratando de ter uma boa atitude é que ela não se torna boa sozinha. Acreditar que a atitude é tudo é realmente pensar em termos tudo ou nada. E isso é um problema. Se para você a atitude é tudo, então provavelmente que você acabe sem nada. Então, assim, a atitude ela não é tudo. Sabe, você não pode esperar que a atitude resolva tudo. A atitude é o que é, ela faz a diferença. Então, a atitude, ela faz a diferença, mas ela não é tudo, nós temos que entender isso. E tem muitas pessoas que ficam em cima achando que a atitude ela vai resolver tudo. E o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam pessoas frustradas.
porque elas se colocam. Eu conheço muitas pessoas que não querem aprender mais nada, que não querem ter experiência, porque elas acham. Gente, para mim o exemplo do dentista é perfeito. O dentista tem uma boa atitude. A atitude é super simpático, mas ele não sabe fazer o procedimento. Ele vai dar um problema na boca do paciente dele. É igual um médico, você vai fazer uma cirurgia, o médico pode ter a maior boa atitude de todo mundo. A atitude do médico é topíssima. Mas ele fez uma cagada em você. Ele não te operou direito. Você pode morrer, você pode ficar aleijado. Não adianta, esse médico não vai para frente, a carreira dele não vai para frente. Por quê? Porque ele precisa de competência. Então, a atitude dele, ele tem uma atitude, mas a atitude ela não pode passar por cima da competência. Então, para nós temos que ser antifrágeis, buscar sermos antifrágeis nas nossas vidas. Mas nós temos que entender que nós temos que estudar, tem alguns fatos que nós não vamos mudar, nós precisamos de experiência, precisamos não colocar a atitude para sobressair esses pontos que eu coloquei. Isso é muito importante, porque senão venha muito, é aquilo que eu já falei, né? A frustração. Cara, e a frustração é algo que ela te destrói. A frustração te destrói, porque ela bota a pessoa lá embaixo, a pessoa fica desanimada e ela trava completamente, ela para, ela não avança, não vai para frente, ok? Então, gente, essa foi minha aula de hoje, uma aula prática, simples, né, bem direta, mas eu queria deixar que é muito importante, porque algumas pessoas têm me perguntado muito sobre isso. Ah, minha atitude, ela vale sobre tudo? Não vale sobre tudo, ok? Então, quero pedir para você colocar seus comentários aí embaixo. Comenta para mim como foi, se você gostou, se você não gostou. Temas, sugere temas. E a gente vai ter uma pausa, né, nas nossas aulas para a nossa próxima temporada. Então, essa deve ser uma das últimas aulas da nossa temporada. Então, é importante, porque na próxima temporada eu já venho com os temas que vocês estão me pedindo. E peço para você se inscrever no canal, você ativar o sininho, para você receber toda semana a nossa aula, tá bom? E fiquem ligados, porque temos novidades, o meu livro está saindo, vai sair ainda esse semestre, então você fica ligado nas redes sociais, no YouTube, que eu vou ter novidades para você, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até nossa próxima aula.